O UFC tá querendo clonar o Poatan. Explica essa treta agora, se liga. Todo mundo sabe que o UFC, além de um evento de MMA, é uma empresa. E toda empresa quer lucro. E a gente tem um efeito muito grande causado pelo Alex Poatan Pereira nos últimos dias. É claro, o Alex Poatan caiu na luta dele aí contra o Magomed Ankalaev, mas não por isso perdeu sua popularidade. Continua sendo um dos atletas mais populares do evento na atualidade. E essa receita deu tão certo que o UFC está tentando replicar. Ele já tinha tentado fazer isso mais vezes. Por exemplo, ele tinha tentado, facilitou o caminho, por exemplo, para a chegada do Prochazka para disputar o cinturão. O cara chegou muito rápido para disputar o cinturão da categoria. Facilitou também o O'Malley, enfrentando trocadores para disputar o cinturão. Mas eu acho que o Poatan é o superlativo, é aquele maior sucesso dessa empreitada do evento. O UFC colocou várias lutas com trocadores para o Poatan poder fazer a sua subida a chegar ao ranking e disputar contra o Israel Adesanya. Aliás, o Poatan foi contratado para ser o Nêmesis, né? Para ser aquele anti-herói do Adesanya que era o campeão na época. E o Poatan subverteu totalmente essa situação, se tornou o campeão da categoria, chamou os fãs vieram, abandonaram o Adesanya e ele tornou-se essa estrela gigantesca. Na categoria dos meio pesados, o UFC dobrou a aposta, né? Colocou ainda mais trocadores para lutar com o Poatan e o Poatan entregou ainda mais resultado, nocauteando, atraindo fãs e criando essa máquina de fazer dinheiro gigantesca. Ficou claro pro UFC que esse é um bom mote para o seu negócio. O UFC que nesse momento está passando por um momento de campeões terríveis de venda. A gente tem Belal Muhammad, Merab Dvalishvili, a gente tem Dricus du Plessis, agora a gente tem Ankalaev. Se você for parar para olhar quem são os campeões vendedores de pay-per-view que a gente tem no UFC, provavelmente você vai me apontar e dizer nenhum. E isso é extremamente ruim para os negócios. Porque o evento, quando faz um evento numerado, quando ele faz um evento de pay-per-view, ele precisa de alguém que carregue o evento. Esse é o evento 313, por exemplo, a gente teve várias lutas que caíram e o UFC não estava nem aí para substituir, não precisa substituir, eu tenho o Poatan na luta principal, vai ter pay-per-view pra caramba e com certeza bateu o recorde de pay-per-view. A gente não tem os números oficiais, mas pelos números de audiência, a gente já sabe que vai ficar entre os maiores eventos do UFC de 2025 e provavelmente um dos maiores da história. Então sim, é impressionante o que esse modelo Poatan pode fazer. O UFC vai investir em alguns nomes. Eu já falei isso em um vídeo mais pra trás, falando que o UFC, por exemplo, estava tentando fazer isso com o Michel Pereira. Michel Pereira é um brasileiro que é muito plástico, entrega resultados, é muito grande, forte pra categoria, vem nocauteando, vem finalizando. Infelizmente colocaram ele pra lutar contra o Fluffy lá, né, com o Hernandes e não deu pro brasileiro, acabou perdendo aquele hype, deu uma reduzida. Mas não se engane que o UFC vai tentar dar uma renovada nesse hype aí, tá? Ele vai tentar dar uma renovada nesse hype. A gente tem vários brasileiros que estão mais ou menos nesse mesmo mote. A gente tem, por exemplo, o Carlos Prates, o Pesadelo, que é um excelente atleta de jogo de trocação, maravilhoso. E eu acho que o UFC vai investir no cara para tentar tornar o cara um novo Poatan, uma nova estrela, um novo as do nocaute. A gente tem o Jean Silva, que é completamente maluco, mas é exatamente o que o UFC precisa. Você viu na entrevista de imprensa ele dominando a entrevista lá com as suas provocações para o Bryce Mitchell, e é um cara que tem poder de nocaute, que resolve a parada. Eu falei de dois nomes na Fight Nerd, mas não tem só esses não, tem mais um, o Ruff, o Mauricio Ruff, que conseguiu esse nocaute, na minha opinião, vai ser o nocaute mais bonito de 2025. Eu acho muito difícil ter algum golpe mais bonito do que o chute rodado que ele aplicou em cima do Bob Green. Então assim, eu acho que esses três nomes da Fight Nerd são nomes que estão ali no topo. A gente tem O'Malley, que o UFC também tenta fazer isso na categoria dos galos. A gente tem, se o Poatan não tiver ali nos meio pesados, o UFC vai tentar fazer isso com o Prochazka, com outro nome, o próprio Poatan. A gente tem vários nomes em que o UFC vai tentando resgatar a categoria, tentando colocar um cara que venda pay-per-view. Eu acho interessante a gente ficar prestando atenção nos casamentos de luta que vão vir pra esses caras, porque eu acho que eles vão ter um leve favorecimento, tá? Eu acho que, André, você tá me dizendo que se o Carlos Prates chegar como campeão, se o Mauricio Ruff chegar como campeão, eles só estão chegando como campeão porque o UFC facilitou o caminho deles. Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô dizendo que pro UFC tem um interesse comercial desses caras estarem como campeões. E se o UFC puder casar uma luta com um trocador, em que esse cara consiga mostrar o melhor do seu jogo, em que o cara consiga mostrar a maior plasticidade do seu jogo, em vez de colocar ele pra lutar contra o cara do grappling, que vai ficar agarrando ele o tempo inteiro e não deixar ele lutar, o UFC vai privilegiar um casamento de luta em que ele possa mostrar o seu jogo. E aí cabe ao lutador fazer o seu jogo aparecer. Essa luta do Ruff contra o Bob Green foi claramente isso, tá? Poderiam ter casado o Mauricio Ruff contra um cara que é um cara que vai ficar na luta agarrada. Casaram com o Bob Green, que é um cara que gosta de trocar, fica com a guarda baixa.
O que queriam? Que o Ruff mostrasse o seu brilho, e ele mostrou. Então assim, os caras têm que aproveitar as oportunidades, porque elas vão aparecer pra eles aí nas próximas lutas. Então assim, a gente tem que ficar de olho, o UFC vai tentar replicar, até porque tá numa safra de campeões que não vendem pay-per-view gigantesca, e pode ser que vários brasileiros sejam catapultados e tenham grandes oportunidades em 2025. Vamos ficar na torcida para que eles aproveitem essas oportunidades, consigam seus belos nocautes aí e a gente tenha mais campeões pro Brasil. Mas e vocês? Que outros nomes acham que podem entrar nessa lista de efeito Poatan? Quem vocês acham que o UFC pode tentar valorizar o passe pro cara chegar logo para disputa de cinturão e conseguir lá mostrar sua plasticidade, vender pay-per-view, conseguir trazer vários nocautes para agradar os fãs? Coloca nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. A gente se vê na próxima, um abraço e até mais!